Helicópteros da Polícia Goiana voltam a voar a partir de hoje. As aeronaves estavam paradas em função do acidente com um helicóptero que matou 7 pessoas da Polícia Civil. Justiça nega habeas corpus a Carlinhos Cachoeira e relator da CPMI vem a Goiânia buscar gravações de conversas do bicheiro com os políticos. Sucessão movimenta os municípios goianos. Em Aparecida, segunda maior cidade de Goiânia, o PMDB faz convenção no domingo para homologar a candidatura à reeleição do prefeito Maguito Vilela. Maguito vai enfrentar a candidatura de Ademir Menezes, do PSD, que tem o apoio do governador Marconi Perillo. Agora vai! Nesse domingo, o prefeito Paulo Garcia entrega o mutirama para a comunidade goianiense. O fato deve ter repercussão direta na eleição municipal. Ao vivo, a gente conversa sobre segurança pública do estado de Goiás. As aeronaves estão de volta. Muita coisa tem sido feita para tentar diminuir, reduzir o índice de criminalidade aqui em Goiás. Vamos saber também sobre o que foi feito com os militares e policiais civis que se envolveram nas conversas gravadas pela Polícia Federal com Carlinhos Cachoeira. Nós convidamos e ele veio ao nosso programa. A gente fala hoje ao vivo com o secretário João Furtado Neto e você é o nosso convidado para participar do debate, porque o JM já está no ar. Olá, uma boa tarde para você. Confira agora a previsão do tempo para Goiânia. A temperatura mínima pela madrugada foi de 19 graus. A máxima vai chegar no decorrer do período a 30 graus. A umidade relativa do ar está variando entre 45% e 88%. O dia tem sol, mas vai ter aumento de nuvens agora no começo da tarde. Deve ter também pancadas de chuva no finalzinho da tarde e no começo da noite. Você vê aí o céu da Praça Tamandaré em tempo real. Você já viu essa imagem belíssima aqui do céu da Praça Tamandaré. Confira agora as manchetes dos principais jornais do Brasil. Folha de São Paulo, líder do Paraguai pode ser destituído. Dilma tenta evitar. A Folha ainda destaca, Rio+20, ONGs fazem protesto contra texto final da conferência. Estado de São Paulo, Paraguai abre processo de impeachment. Dilma vê golpe. O Estado de São Paulo ainda destaca, governo ataca projeto que acaba com o teto dos servidores. O Globo, impeachment relâmpago pode caçar presidente do Paraguai. O Globo ainda destaca, foto legenda, mulheres em ação. Aí você vê a foto, unidas venceremos. Dilma recebe cumprimento de Michelle Bachelet. O Correio Brasiliense, manchetes do Correio Brasiliense que ainda destaca, Brasil tenta salvar governo do Paraguai. E o Correio Brasiliense tem também na capa, Dilma não pegou em armas. O estado de Minas, fraude de 100 milhões. PF prende 16 pessoas acusadas de desviar recursos de 37 prefeituras no norte de Minas Gerais. O estado de Minas, ideologia desarmada. Investigações dos próprios órgãos de repressão da ditadura militar não incriminam Dilma Rousseff em assaltos a banco. 0 hora de Porto Alegre. Brasil lidera a missão para reduzir crise no Paraguai. 0 hora ainda destaca, golpe, UFPEL, fundação gastou dinheiro de terrenos. O Popular, saúde, hospital fechado para faxina. É o Hospital de Urgências de Aparecida de Goiânia. O Popular ainda destaca, Operação Monte Carlo, Justiça mantém Cachoeira preso. Boa tarde, Cláudio Curado. Boa tarde, Kleber, boa tarde, telespectadores. O grande destaque, nós destacamos ontem, eu vou falar daqui a pouco sobre essa questão do Paraguai, o destaque é essa reação do governo federal à ação de deputados federais que na calada da noite, aproveitando uma semana branca no Congresso, aprovaram numa comissão lá a extinção do teto para o cargo de servidor público. O teto até o momento é o salário da presidente ou do presidente da República. E a comissão de deputados quer acabar com isso. E ontem nós conversamos aqui com o secretário de Planejamento do Estado de Goiás, ele disse que isso vai acabar com qualquer planejamento no Estado, porque você não vai ter como segurar salários, se os salários não tiverem mais teto, não tiver mais parâmetro, isso aí não tem como planejar e colocar uma folha de pagamento dentro dos limites da lei, do limite da Lei de Responsabilidade Fiscal, da Lei Camata, dentro de um limite prudencial do orçamento. Então há uma reação do governo, a presidente Dilma já pediu o apoio dos governadores para pressionarem os deputados, porque se os deputados aprovarem, o Senado também vai colocar em situação muito ruim, não só o Executivo Federal, como os executivos estaduais, e aí em cascata e os municipais também, e aí não tem como você fazer planejamento algum. Mas o grande destaque é essa tentativa de golpe no Paraguai.
começou com a crise lá no confronto entre a polícia e o exército paraguaio e o movimento Sem Terra do Paraguai, com 16 mortos, 8 policiais, 17 mortos, 8 policiais e 9 campesinos lá. E, posteriormente, a oposição aproveitou isso, o presidente demitiu o comandante do Exército e também o ministro do Interior, que era responsável pela ação na divisa com o Brasil, e a oposição aproveitou a má situação do presidente, que tem hoje minoria no Congresso, para tentar, em 5 dias, votar o impeachment do presidente. Evidentemente que em qualquer democracia você tem que dar um amplo direito de defesa, ainda mais ao presidente, e 5 dias, convenhamos, isso tem cheiro de golpe. E aí, como o Paraguai hoje é uma economia fragilizada, é um país que depende muito do Brasil, até porque boa parte do seu orçamento vem da venda da energia elétrica de Itaipu para o Brasil, evidentemente que o Brasil vai aproveitar o seu poderio econômico, a sua influência econômica no Paraguai e utilizar isso politicamente para reverter o processo e evitar que um golpe seja dado no Paraguai contra o presidente o presidente Lugo, que tem imensas dificuldades nesse momento de governar aquele país. É verdade, o clima lá está apropriado para isso, mas o mundo não aceitou, não. Não, se fosse na década de 70, com várias ditaduras militares na América do Sul, evidentemente que a possibilidade, né, de como foi o Stroessner, de ter um golpe e a democracia ser cessada para um início de um movimento militar, haveria possibilidade. Nesse momento, não, há democracia consolidada em toda a América Latina, né, mesmo com tentativas de golpe contra o Evo Morales, mesmo com tentativas de golpe contra Hugo Chávez, eles enfrentaram democraticamente a oposição. O Chávez, no caso, fez até referendos e plebiscitos, que são formas democráticas de se avaliar um governo, e em tudo isso a democracia venceu e espero que a democracia continue vencendo agora no Paraguai e que a oposição não tenha resultado, não tenha êxito nessa questão. É isso, o Paraguai pode dar fazer um curso de democracia aqui no Brasil, ver como agem PSDB, PT, PP, DEM, e todos convivem. Debatem, exatamente. Xingam um ao outro e arranham um ao outro, mas todos convivem. Há um ditado mineiro isso é a que democracia, diz que você deve ser, em política, adversário das ideias e não das pessoas. Pois é, isso é a democracia. Ah, Paraguai, vocês gostam de copiar muita coisa, eu copio o nosso modelo aqui. Daqui a pouco a gente volta para falar com o secretário de Segurança Pública, João Furtado Neto. É rapidinho. O Mega Feirão de São João da Samartã está de tirar o chapéu. Tem banco de couro grátis e tem zero. É verdade! Peugeot 207, 29.990 ou entrada mais parcelas de R$420. Mega Feirão de São João Samartã. Projetos educacionais. Essa é outra matéria em que a Prefeitura de Goiânia também está aprovada. E já que o final do ano está aí, sempre é bom fazer uma revisão do que a gente viu. Em 2011, o projeto Ciema levou vários artistas goianos para as escolas municipais para desenvolver e divulgar a nossa produção cultural. Já os alunos fizeram bonito na mostra pedagógica e na mostra artística e cultural, sem falar no Festcine, que abriu espaço para a apresentação de vídeos produzidos pelos alunos da rede municipal. Até a Samara Filippo passou por lá. E sabe quem disse presente também? O programa Escola Aberta, que além de cultura oferece para a comunidade diversas oficinas. A Prefeitura de Goiânia também realiza um dos maiores jogos educacionais da América Latina. São mais de 70 mil alunos, desde a criançada dos CMEs, passando pela galera do ensino fundamental, até a turma da alfabetização de jovens e adultos. Educação. A transformação começa com ela. Prefeitura de Goiânia. O trabalho que você vê. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem.
Direção independente nas 4 rodas, única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel 100 HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Quero convidá-los a estarem aqui de 27 a 29 de setembro de 2012, quando estaremos comemorando 47 anos da nossa profissão de administrador. Eu conto com vocês, eu espero vocês em Goiânia, a capital brasileira da administração. Creme mel é delícia demais. Creme mel com frutas naturais, leite puro, o sabor que vai te conquistar. Roque mel, gira mel, abelhinha aqui de mel, cobertura especial, um sabor sensacional para toda criança e pra você também. Tem creme mel. Creme mel, alimenta e é gostoso. Lancaster Grill. Sintonia com sabor. O Mega Feirão de São João da Samartã está de tirar o chapéu. Tem banco de couro grátis e tem 0. É verdade! Peugeot 207, 29.990. Ou entrada mais parcelas de R$420. Mega Feirão de São João Samartã. Nosso debate sobre democracia vai Começou e vai esquentar ainda. Vai entender? Bom, é um tema fantástico quando a gente fala sobre democracia. A gente aqui dos bastidores estava debatendo aqui, eu, o Cláudio e o nosso convidado. Boa tarde, secretário João Furtado, é bom recebê-lo aqui. O senhor viu que até nos bastidores o debate aqui flui, né? Debates interessantes. Boa tarde, Kleber, boa tarde, Cláudio. É um prazer estar aqui. O prazer é nosso. Esse tema ele é tão fluente que a democracia ela é muito ampla, né? Então é muito fluente e é sempre bom. Mas a gente vai falar agora sobre a segurança pública em Goiás. Primeiro, eu gostaria que o senhor falasse, já começando, sobre as ações que nesse momento estão acontecendo lá na sua parte. Os helicópteros, os 2 helicópteros, os dos bombeiros e da Polícia Militar, voltam ao céu ajudando no patrulhamento. Tudo certo, tudo ok com as aeronaves? Tudo certo com as aeronaves. Elas foram revisadas pela Augusta Westland, numa parceria com o nosso serviço aéreo. Foi um acerto que nós fizemos com a empresa após o acidente com o helicóptero da Polícia Civil. E esses helicópteros estão prontos, estão voando, estão operacionais, com garantia de fábrica, com seguro, nosso pessoal treinado, estão trabalhando bem. Pois é, o senhor está com um pequeno abacaxi para descascar, secretário, porque, de acordo com aquilo que eu me informei, pode não ser a verdade, porque nessa área a gente atua pouco, né, por mais que a gente tente se informar. A empresa que pode fazer a manutenção, a revisão dos helicópteros é aquela mesma que ganhou a licitação. Não tem outra com a condição tecnológica para fazer o que os helicópteros precisam. Só que ela tem um problema de ordem fiscal. Como é que o senhor vai fazer? Vai qualificar outra empresa para fazer a manutenção ou vai dar um prazo, auxiliar a empresa a resolver a questão fiscal para poder operar? Ainda não. Nós demos um prazo para a empresa regularizar-se perante a ANAC. A empresa pediu prorrogação, nós vamos conceder essa prorrogação. Ótimo. A empresa é uma empresa Isso goiana. É sensato, o senhor sabia? É uma empresa goiana, é uma empresa qualificada. Ela que sabe fazer aquilo. Vem aeronaves do Brasil todo fazer revisão aqui. Isso. Eu não vou prejudicar uma empresa goiana por uma questão de regulamentação da ANAC. Se ela atender a questão regulamentar da ANAC, nós voltaremos a trabalhar com a empresa. Se a empresa não atender, eu serei forçado a contratar uma empresa de fora. E aí vem o problema. Como você mesmo disse, Kleber, nós não temos outra qualificada no estado de Goiás. Não tem. Nós vamos ter que mandar as aeronaves para São Paulo, por exemplo. Vai voar, não sei, Exatamente. Tem que fazer a revisão de 100. Aí com 80 tem que mandar para São Paulo, vai levar 20 horas para chegar lá. Só a Fênix vai detém a tecnologia. Sabe? Eu vou falar o nome da empresa aqui, a gente não tem esse negócio aqui no canal, não. Só a Fênix detém a tecnologia. E aí tem uma questão burocrática junto à ANAC. O problema não é ela sabe fazer,
mas está com problema burocrático. Aí como é que vai fazer? Vai mandar uma aeronave daqui para São Paulo, aumenta os custos, perde tempo e tem todo um transtorno. A aeronave ela faz parte da segurança pública. Aí. Exatamente. Então, ótimo, secretário, essa ação é boa, viu? Ainda sobre helicóptero, secretário, ficou um helicóptero para a Polícia Civil e um para os bombeiros. É muito pouco hoje em função da demanda. E aí eu vejo assim, a região do entorno de Brasília precisaria talvez ter sua própria aeronave, ou um ou duas, pelo tamanho da área lá. Há pensamento, há uma discussão para se repor a frota que foi, né, perdeu um terço da frota praticamente. Olha, Cláudio, você acabou de tocar num ponto, você vai conseguir uma informação aqui, já que você teve a felicidade de tocar nesse assunto, você vai ter uma informação privilegiada aqui no programa. Sim, nós, duas aeronaves são, pela necessidade que esse serviço pode trazer de qualidade, de eficiência para a população goiana, duas aeronaves é muito pouco. Nós temos mais uma aeronave, um esquilo, que está em revisão. Até quem é responsável contratualmente por isso é a Fênix, a empresa que o Kleber mencionou. Essa aeronave voltará a funcionar e ela vai ficar especificamente no comando de missões especiais. Mas, e aí é o ponto da sua observação, nós estamos considerando neste momento uma parceria com a AGETOP para, utilizando o programa rodoviário estadual, instalar mais 5 aeronaves de asa rotativa em 5 pontos estratégicos do estado de Goiás, com as seguintes missões, dividindo o tempo para patrulhamento aéreo, patrulhamento ambiental e patrulhamento de rodovias estaduais focados na atenção ao nosso usuário das rodovias goianas. Oferecimento de assistência médica hospitalar. Quer dizer, a aeronave chegar e levar ao nosso condutor das rodovias estaduais a atenção do bombeiro, o socorrista do bombeiro, que vai chegar antes e vai prestar um serviço de primeiro mundo para o nosso cidadão. Para quando isso, secretário? Que a ideia é tão boa que a gente até gosta de... Imediatamente. Nós estamos estudando os pontos que seriam interessantes. Não é novidade que o Estado já fez no passado a utilização de um serviço de distribuição de asa rotativa em pontos estratégicos, não é? Mas esse serviço antes ele era destinado só ao patrulhamento policial. Nós hoje entendemos que ele deve se estender ao patrulhamento ambiental, ao socorrista e, claro, a repressão ao crime. Importante. Pois é, e aí em ponto estratégico de forma que o Estado todo seja atendido por essas 5 aeronaves. Além das atuais. Além das atuais. Além das atuais, nós vamos plotar essas outras aeronaves, nós queremos locar. Porque não há necessidade do Estado ter uma frota tão grande. Na verdade, nós queremos locar. É muito recurso, né, secretário? Exato. Nós achamos que há comodidade no processo de locação e nós entendemos que com a multa do rodoviário e com os serviços que podem ser prestados pelo fundo rodoviário, não desviando recursos de investimento em rodovias, nós estamos falando apenas das multas, dos serviços que são prestados nas rodovias goianas, é possível pagar esse serviço e melhorar o atendimento à população goiana. Ótimo. O senhor, no seu discurso de posse, o senhor disse o seguinte, que era preciso haver uma gestão na segurança pública planejada e integrada, onde cada um dos gestores, diretores, supervisores tivessem o pensamento voltado para a solução dos problemas da segurança pública, mas unificados, não cada um agindo à sua maneira e dirigindo à sua maneira. E aí, o senhor realizou ontem, lá no Centro de Cultura Oscar Niemeyer, a 3ª reunião do Comitê de Planejamento da Intraseg. Esse assunto tem sido debatido, o senhor continuou pensando assim, o senhor vai dar conta de fazer a unificação dos objetivos dentro da segurança pública em Goiás? Veja, há um ponto importante para a gente ressaltar. As polícias civil e militar, e depois do desdobramento da Polícia Militar na criação do Corpo de Bombeiros Militares do Estado de Goiás, já há algumas décadas, mas os bombeiros nasceram da Polícia Militar, num determinado momento, são instituições centenárias, instituições com assento constitucional, com características e peculiaridades, doutrinas divergentes, diferenças que nós temos que respeitar. Eu não trabalho pela ideia da mesclagem de instituições, da justa posição de instituições, de criar um novo modelo de polícia. Não, isso não funciona. Não funciona. Isso é uma bobagem, desculpa quem criou o modelo, mas isso não funciona mesmo, porque cada um tem o seu objetivo e defende o seu quinhão na forma de agir. É isso, Kleber. Eu trabalho no modelo de integração das ações das polícias, respeitadas as competências constitucionais de cada uma, nós queremos que elas trabalhem junto. É isso que o planejamento estratégico da Secretaria objetiva e é isso que o Intraseg, que é a integração da segurança, trabalha. Nós temos 3 consultorias de grande porte hoje trabalhando dentro da Secretaria,
visando essa integração e visando essa integração de maneira científica. De tal sorte que amanhã, se eu deixar a Secretaria de Segurança Pública, quem vai continuar esse trabalho são os gestores, são os atores, são os servidores públicos da Secretaria. São eles que estão construindo esse planejamento e são eles que vão executá-lo. Secretário, o secretário de Planejamento esteve aqui ontem, citou por cima a questão da possibilidade de um concurso na área que o senhor dirige. E nós tivemos aqui há 2 semanas o presidente da Associação dos Delegados dizendo que Goiás precisava ter 800 delegados, teria em torno de 300. Evidentemente que não foi nesse governo que 500 aposentaram, largaram. É uma coisa que vem um acúmulo, é um déficit que historicamente vem aumentando. Isso. Nessa questão do concurso, qual que é a previsão dentro desse planejamento estratégico? De quantas vagas que pode se abrir para delegado, para policial militar, civil? Já tem esse planejamento? Temos. Eu tenho uma reunião hoje, às 15 horas, com o secretário Giuseppe. Nesta reunião, nós vamos definir os números. Já temos levantamentos prévios há algum tempo. Não é novidade que essa questão dos concursos está na pauta desde o ano passado, mas o Estado tem sido prudente. Não é? Nós não podemos simplesmente anunciar concursos. Eu sei que as instituições necessitam de reposição de seus efetivos. Como você mesmo disse, Cláudio, tem um déficit histórico. Sim. A população precisa, os serviços carecem, mas há uma observação que eu quero fazer, que é a seguinte: sempre que se tem um déficit de operacional, um déficit de eficiência no serviço público, imagina-se que a solução é contratar mais pessoas. Vocês podem observar que o Estado de Goiás, nos últimos anos, contratou milhares de servidores. E eu pergunto a vocês se isso resultou em melhora, em eficiência, em mais qualidade no serviço. Nós acreditamos que repor efetivos deficitários é necessário, mas nós acreditamos que essas reposições devem ser feitas de maneira planejada. O caixa, a demanda da sociedade é ilimitada, mas o caixa é limitado. Então nós precisamos fazer uma boa gestão de finanças, porque senão nós vamos estar sempre contratando pessoal e não vamos conseguir atender nunca. E resumindo, Cláudio, só para fechar a sua pergunta, nós fizemos primeiro o desenho do planejamento estratégico, nós estamos com um plano de gestão por resultados na Secretaria pronto. Esses novos efetivos que serão anunciados na segunda-feira, eles ingressarão no serviço público já dentro de um plano de gestão por resultados. Eu quero só fazer a pergunta da nossa telespectadora, a Luma Cavalcante, da Vila Nova. Luma, muito obrigado, viu, por nos assistir todos os dias. Ela pediu, se possível, o senhor já dizer quando vai sair o edital do concurso da Polícia Civil. Pois então, o planejamento será traçado hoje à tarde, os números e datas, e nós anunciaremos na segunda-feira, o horário eu vou acertar com o secretário Giuseppe, e eu espero, já como usuário dos serviços da Segplan também, como secretário responsável pela pasta da segurança, que os editais sejam divulgados ainda este mês, o mais rápido possível, assim que redigidos e elaborados sejam publicados. É o nosso anseio. O senhor falou da questão de pessoal, secretário, e aí, o senhor falando, eu estava imaginando aqui, não adianta colocar, por exemplo, vamos colocar na Anhanguera 50 duplas de policiais, mais 30 duplas na 24 de outubro. Se colocar câmeras, aí usar tecnologia, você pode ter a mesma quantidade de efetivo de hoje, com mais tecnologia, com 2, 3 centrais de monitoramento, com câmeras, seja no entorno de Brasília, que é uma área complicada, seja em Goiânia, em grandes cidades, em Aparecida, pode ter uma melhor eficiência do efetivo hoje, com o aumento da tecnologia utilizável. Eu gosto muito de discurso de posse, sabe? Vou pegar uma carona aí. Eu até me referi ao discurso de posse do secretário, eu gosto de discurso de posse. Eu fico observando qual é o ideal que aquele gestor público... A linha que ele se propõe. Então, Getúlio Vargas, no discurso de posse dele, no Estado Novo ainda, depois veio a ditadura, ele disse o seguinte: no Brasil não vai se contratar um motorista se não tiver o carro para ele dirigir. Então, contrato policial não tem arma, não tem viatura, não tem distrito, não tem... condição de manter o preso na delegacia. Isso tudo faz parte do contexto de eficiência. Então, só aumentar o efetivo aumenta a folha de pagamento. Mas não traz solução. O senhor pensa assim também, né, secretário? Eu penso assim, é preciso dar as condições de trabalho adequadas para que o nosso agente de segurança possa bem desenvolver o seu trabalho. Ter o policial e não ter as condições de trabalho vai gerar o gasto sem eficiência para a população. Então, quando nós falamos que queremos que
os serviços públicos melhorem, que a segurança pública esteja melhor, que ela seja mais eficiente ainda do que já é, e precisa avançar muito, nós temos que avançar muito em termos de segurança. Mas essa ideia do Cláudio da tecnologia é boa. Sim, ela é. A tecnologia, ela poupa mão de obra e poupa investimentos. Agora, eu recebo todas as semanas, Cláudio, lá na secretaria, diversas empresas querendo vender as mais diversas traquitanas para o poder público. Todo mundo quer vender alguma coisa para o poder público. Todo mundo quer empurrar alguma coisa. Agora, é importante a tecnologia, ela é importante. As câmeras de vigilância são importantíssimas. Nós estamos com um projeto de monitoramento da cidade de Goiânia, mas é um investimento de 34 milhões para o poder público fazer sozinho. Então, o que eu estou dizendo aqui, o monitoramento poderia poupar muitos policiais nas ruas e reduzir o tempo de atendimento em que a viatura, em que o policial chega no local de ocorrência. Porém, é um investimento alto só para o poder público fazer. Aqui em Goiás, nós temos um exemplo muito bom de citar, que é o exemplo do Cindy Lojas, é o exemplo da CIEG, que estão recomendando aos nossos lojistas do estado de Goiás que instalem câmeras de vigilância. Essas câmeras estão sendo georreferenciadas. As imagens dessas câmeras de vigilância já estão à disposição da segurança pública. Todas as vezes que há uma ocorrência, elas são encaminhadas para a segurança pública para que nós possamos dar tratamento a elas e verificar se aquela pessoa suspeita pode ou não ser identificada e presa. Então, o que eu estou dizendo, Kleber e Cláudio, estou dizendo o seguinte: nós precisamos do apoio, sim, da sociedade organizada, dos empresários. Investir 34 milhões do poder público em Goiânia só para monitorar a capital de Goiás é importante, mas não há esses recursos disponíveis. Mas uma PPA, uma parceria público-privada, a PPP não resolve não, secretário? Resolve, mas a base de uma PPP, Kleber, é o retorno do capital. O nosso empresário, para investir, ele precisa ter garantia de retorno do capital. Então, eu estou com esse projeto pronto desde o ano passado, procurando uma maneira de colocá-lo em prática. Seria uma maravilha, nós ficaríamos com a melhor capital do Brasil em termos de monitoramento. Mas os investimentos, eu tenho que fazer os investimentos no compasso das possibilidades. Tá certo. E com relação à situação dos institutos médicos legais de Goiânia, da região lá do entorno de Brasília, há uma reivindicação por parte da Aparecida de Goiânia para ter o seu Instituto Médico Legal. O que tem sido, qual é a solução que o senhor está viabilizando para essas questões? Então, o próprio governador Marconi Perillo definiu quais são os institutos que vão ser construídos e ampliados, e a fonte de recursos já está acertada. Vocês devem se lembrar do ano passado, quando o governador Marconi Perillo iniciou uma negociação com o Tribunal de Justiça para compartilhamento de recursos públicos. Esse entendimento foi feito. Está a depender neste momento apenas de reuniões entre o chefe de governo e o chefe do Poder Judiciário, portanto, chefes de poderes. As missões entre os ajudantes e os assessores já foram tomadas. Eu, como assessor do governador, já estive em contato com assessores do tribunal. E os recursos virão deste convênio, é um convênio em que o Poder Judiciário ajudará o Poder Executivo no investimento direcionado para IMLs, presídios, cadeias públicas, delegacias de polícia. Só para essa área. Nós temos a previsão a ser discutida pelo governador com o nosso presidente Leobino Chaves, de 40 milhões por ano nos próximos 3 anos de investimento nessas áreas. Os projetos estão prontos, o governador já identificou. Aparecida e Tumbiara são 2 projetos que estão pendentes. O entorno, Lusiânia, a ampliação do de Lusiânia e a construção de um núcleo de perícias lá, e a construção de mais 2 outros no entorno norte e no entorno sul. Então, o projeto está pronto, está orçado, está apenas dependendo da alocação dos recursos, que o governador já decidiu de onde virá e quanto será. Eu espero que em breve ter novidades a esse respeito. O senhor falou de presídios e há todo um estudo dizendo que quando o preso cumpre pena perto da família, a possibilidade de reinserção dele é melhor. O que o Estado prevê em termos de construção de presídios regionais, em vez de trazer, por exemplo, o preso lá de São Miguel do Araguaia para cumprir pena em Goiânia, e aí acaba ele não tendo chance de se reintegrar à sociedade como deveria? Cumprir a pena próximo de sua família é um direito do preso. E o Estado tem que trabalhar para atender esse direito. A construção de presídios regionais é a melhor solução sob o ponto de vista de gestão do sistema. Construir grandes presídios é muito caro. Nós estamos construindo 4 presídios de 300 lugares com recursos compartilhados da Senasp, do Ministério da Justiça, do DEPEN, com o Estado de Goiás, 1 em Anápolis, 3 no entorno do Distrito Federal.
A licitação está em andamento, vocês podem acompanhar na Getópico, nesse momento está em diligência do TCE, que está verificando os editais e colocou algumas diligências. Mas os recursos estão em caixa, esses recursos são compartilhados de convênios. Mas nós temos necessidades de construir outras grandes obras, porque o déficit no nosso sistema é muito grande. Por exemplo, a capital de Goiás, hoje, deve ter aproximadamente 300 presos em delegacias. Esses presos não deveriam estar nas delegacias, eles deveriam estar na casa de prisão provisória, que já é uma casa de prisão provisória muito boa e muito grande. Ela tem 1.200 presos hoje limitados lá por decisão judicial. Então nós precisamos, apenas para tornar o sistema gerenciável na capital, de construir mais 300 vagas na casa de prisão provisória, o projeto está pronto, e de um centro de triagem que eu estarei contratando nos próximos 10 dias, no mais tardar. Hoje eu discuti isso com a equipe técnica, o termo de referência está pronto, de 160 vagas, para que nós não tenhamos presos em delegacias. Os presos provisórios vão para o centro de triagem e depois vão para a casa de prisão provisória. Eu tenho que... desculpa. Eu queria só perguntar esse negócio de presídio regional, porque a gente trouxe até o superintendente da SUSEP aqui, e eu fiz essa questão para ele, falei assim, que muito político vai lá reivindicar um presídio regional, só que ele quer o presídio, por exemplo, um político seja de Rio Verde. Eu quero o presídio regional de Rio Verde, desde que não seja em Rio Verde, seja em Montevidéu, no vizinho. Como é que se enfrenta isso? Eu quero em Catalão, mas tem que ser em Ouvidor, Goiandira, o de Catalão não pode ser lá. Todo mundo quer o presídio regional, mas não quer na sua cidade. Como é que se enfrenta isso? Não só é verdade isso, Cláudio, mas também é verdade o fato de que, se vocês lembrarem da história do Estado ou da história brasileira, a cadeia era construída na praça principal. Então, nós temos muitas cidades, muitos municípios do interior do Estado, em que a cadeia ainda está ali e ela se tornou um incômodo. A sociedade não quer ver o presídio, não quer ver a cadeia no local de lazer, no local de ambiência política do município. Então nós temos uma pressão para retirar as cadeias de onde elas estão atualmente, até porque às vezes se tornaram inadequadas, estão destoando daquele ambiente ali, né? Até porque às vezes se tornou acanhado aquele local. Mas também é essa outra vertente que você mencionou. Todo mundo quer presídio, mas não quer presídio na sua cidade. É uma verdade. Secretário, nós tivemos aí policiais, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, com os nomes envolvidos na Operação Monte Carlo, ouvidos inclusive em gravações. O que está acontecendo com esses policiais, o que a Secretaria de Segurança Pública tem feito a partir do momento em que foi deflagrada a operação? Dali para frente algumas ações já começaram. Nesse momento, o que tem sido feito, como é que está essa situação? Muito bem, Kleber. Eu estive essa semana na CPI da Assembleia Legislativa com o presidente Dr. Hélio Souza. Entreguei a ele 2 relatórios das corregedorias, um da Corregedoria da Polícia Civil, outro da Corregedoria da Polícia Militar. Nesses relatórios, eu informei ao nosso presidente o seguinte, que na Polícia Civil, nós não só concluímos as sindicâncias em relação a todos aqueles que foram mencionados, que foram indiciados pela Polícia Federal, mas indiciamos mais 3 delegados. Nós indiciamos mais 3 que não tinham sido indiciados. No processo interno. No processo interno. Sei. As sindicâncias foram concluídas, a portaria de instauração do processo administrativo disciplinar já foi assinada e os processos começam agora a tramitar para que eles tenham o direito de defesa, não é, e possam demonstrar sua inocência. É claro, é o direito dele. Exatamente. Na Polícia Militar, igualmente, em relação aos oficiais que tinham sido incluídos na investigação, 3 oficiais ou 4 oficiais, salvo engano de memória meu, nós temos 14 pessoas que estão sendo investigadas nesse momento pela Corregedoria da Polícia Militar, além, eu estou falando apenas de oficiais, além dos praças, além dos soldados. Então, as corregedorias estão sendo muito mais rigorosas do que foram ou puderam ser o Ministério Público Federal e a Polícia Federal. Por quê? Porque entre as corporações policiais, os desvios éticos não são tolerados. Não há compartilhamento de desvios éticos. E porque foi essa a orientação que o governador Marconi Perillo me deu e essa a decisão que eu tomei. Com todo o desgaste que isso pode trazer para uma corporação, nós estamos sendo muito rigorosos com os nossos pares. E é isso que a sociedade cortando espera, na carne, para ser bastante... É isso que a sociedade espera. Houve também agora, por parte do juiz Moreira Lima, uma declaração de que teria recebido ameaças de morte por policiais. O senhor pediu para investigar esse caso? Sim.
O Ele juiz não disse se é policiais de Goiás, se é federal, se é militar, nada disso. O doutor Paulo não nos procurou nem nos pediu ajuda. Nós ficamos sabendo pela imprensa do fato. A primeira providência que eu tomei foi de me comunicar com o superintendente da Polícia Federal em Goiás, o doutor Joaquim Mesquita, que é quem tem competência legal para não só investigar uma ameaça, ou possível ameaça a um juiz federal ou a um procurador da República, mas também para dar segurança a esses magistrados. Então, o que eu ofereci ao doutor Joaquim Mesquita e que estou oferecendo ao juiz, e isso já foi se tornado público, e também às instituições, ao Ministério Público Federal, à Magistratura Federal. Auxílio, no sentido de dar segurança aos magistrados que estão investigando, para aqueles que necessitarem, inclusive este que fez a denúncia. Proteção. E internamente determinei que a inteligência e as corregedorias investiguem se este autor de ameaça é servidor público estadual. Se for, estamos investigando para identificar. Tá certo, nós estamos prestes a conviver com o maior evento em termos de pessoas que acontece no centro-oeste do Brasil, um dos maiores do Brasil. Há quem diga que é o maior do Brasil, a Romaria do Divino Pai Eterno hoje. Em Trindade. Começa exatamente hoje. Que tipo de planejamento foi feito para a segurança naquele espaço onde devem passar milhões de pessoas, sobretudo para evitar aquele negócio tal do Boa Noite Cinderela, que ano a ano se repete com os romeiros que vêm do interior e acabam se tornando presas frágeis, fáceis para malandros? Pois então, a primeira questão é que todos os anos nós temos um planejamento permanente para atuar nos grandes eventos. Já estão no calendário de atuação da segurança, como esteve recentemente a Exposição Agropecuária da capital, como acontece na Romaria de Muquem, nós também cuidamos da Romaria do Divino Pai Eterno. Hoje os bombeiros deflagraram a operação que está a seu cargo para cuidar da população que vai se dirigir, do povo de Goiás que vai se dirigir para Trindade, em Romaria, proteção nas estradas, proteção das unidades socorristas, não é? E também as polícias civil e militar se preparam para esse evento. Há reforço de policiamento na cidade de Trindade e nas cidades vizinhas, há reforço nas rodovias, a balada responsável vai para lá, o projeto de balada responsável para cercear a condução sob alcoolemia, sob o efeito do álcool. Né? E, claro, a Polícia Civil, ciente desses casos de Boa Noite Cinderela, né, estará investigando a atuação desses marginais. Agora, a gente precisa alertar a população para que tenham hábitos mais saudáveis de consumo e tenham mais cuidado, não é, no consumo de bebidas ou não aceitar da mão de estranhos nenhum tipo de alimento ou de bebida que pode estar recheado de uma surpresa desagradável. Pois a gente deixou de perguntar ao senhor alguma coisa que seja fundamental, que o senhor queira falar com a população do estado nesse momento? Sim, nós estamos, como vocês devem ter percebido, enfrentando uma onda de violência e criminalidade muito intensa. Né? Não é privilégio de Goiás, mas nós não nos escudamos num quadro de violência nacional para não enfrentar os problemas de Goiás. Nós estamos cientes de que enfrentamos um grave momento de violência e criminalidade. Então, nós trabalhamos dentro de um planejamento em que em 2012 nós gostaríamos de encerrar o ano, nós somos pragmáticos nisso. Nós não falamos, vocês nunca me verão usando expressões do tipo tolerância zero com isso ou com aquilo, porque essas são expressões vazias. Nós trabalhamos com um planejamento tentando chegar ao final do ano em que Goiás estaria com 30 homicídios para cada 100 mil habitantes. Sabe por quê? 30. Porque hoje está em 32. No nosso planejamento, para nós atingirmos, no nível atual de investimentos que Goiás faz em segurança, nós só vamos atingir o índice da ONU de 10 homicídios para cada 100 mil habitantes com um trabalho permanente e incansável das polícias goianas em 2020. Para que nós aceleremos essas metas e possamos em 3, 4 anos atingir esses índices, São Paulo tem 12 anos de atuação permanente, de políticas permanentes de investimentos maciços. O ano passado, São Paulo chegou a 9,8. Este ano, há uma tendência de incremento de violência da ordem de 14% em São Paulo. Nós estamos contendo uma onda que nós antevimos em novembro do ano passado, da ordem de 22% de incremento. Nós conseguimos até agora um superávit de 1,68 na contenção dessa onda.
Se os trabalhos não continuarem fortes, determinados, e nós não renovarmos as práticas constantemente, porque os marginais também aprendem, quando percebem que há um padrão de atuação da segurança, eles se readaptam. Então nós também temos que readaptar nossas políticas permanentemente. Por isso criei agora a Câmara Temática de Homicídios, que está trabalhando diuturnamente. Reuniões semanais, eu presido todas as reuniões semanalmente, porque nós estamos percebendo que há necessidade de atualizar o modelo de gestão e de enfrentamento dessa modalidade criminosa. Então, nós estamos trabalhando, Kleber, respondendo a você, para conter a onda de violência, estabilizá-la e começar o declínio dela. Mas a população goiana deve esperar um trabalho duro por muitos anos de trabalho para que nós possamos dar ao Estado de Goiás a segurança que o nosso povo merece. Tá certo. Bom, nós vamos marcar com o senhor, já pré-agendar, para que 3 meses, para setembro, eu gostaria que o senhor nos atendesse numa entrevista, será um prazer, para a gente falar acerca dos resultados dessa Câmara que foi recentemente instalada, para a gente monitorar por 90 dias o que foi feito e debater com o senhor aquilo que deu certo e não deu nesse período, porque 90 dias já dá para a gente ter uma noção, para a gente não cobrar aquilo que não deve ser cobrado e nem dar sugestão vazia. Como o senhor disse, essas expressões de tolerância zero estão doendo no ouvido, até porque isso pegou mal para a gente, o Estado de Goiás tem sido chacoteado com isso. Feliz com Vila Nova? Muito feliz. Que isso, então o senhor é um homem que fica feliz assim, facilmente, né? Rodrigo Gnós também está feliz. Não, mas olha, eu acho que o torcedor não pode viver de humores. Ele tem que ter fidelidade, ele tem que acreditar e tem que persistir. É isso mesmo. Muito obrigado por ter vindo. Uma boa tarde para o senhor. Muito obrigado a vocês. Nós voltamos daqui a pouquinho para falar sobre política. Projetos educacionais. Essa é outra matéria em que a Prefeitura de Goiânia também está aprovada. E já que o final do ano está aí, sempre é bom fazer uma revisão do que a gente viu. Em 2011, o projeto Ciema levou vários artistas goianos para as escolas municipais para desenvolver e divulgar a nossa produção cultural. Já os alunos fizeram bonito na mostra pedagógica e na mostra artística e cultural, sem falar no Festcine, que abriu espaço para a apresentação de vídeos produzidos pelos alunos da rede municipal. Até a Samara Filippo passou por lá. E sabe quem disse presente também? O programa Escola Aberta, que além de cultura oferece para a comunidade diversas oficinas. A Prefeitura de Goiânia também realiza um dos maiores jogos educacionais da América Latina. São mais de 70 mil alunos, desde a criançada dos CMEs, passando pela galera do ensino fundamental, até a turma da alfabetização de jovens e adultos. Educação. A transformação começa com ela. Prefeitura de Goiânia. O trabalho que você vê. O Mega Feirão de São João da Samartã está de tirar o chapéu. Tem banco de couro grátis e day zero. É verdade! Peugeot 207, 29.990. Ou entrada mais parcelas de R$420. Mega Feirão de São João Samartã. Preocupado com a logística e transporte goianos, o Sindicato das Empresas de Transportes de Cargas e Logísticas de Goiás, o SETSEG, tem trabalhado para permitir que o transporte de cargas ofereça o melhor serviço ao público e se destaque em ações em prol do desenvolvimento do setor. Se você pertence a essa classe, junte-se a nós. SETSEG, o melhor para o transporte goiano e para a sua empresa. Isso que você vê e vive já é passado. Veja, viva e adquira o novo. JCB é a máquina. Você só encontra na Locagin. Mais uma máquina JCB. Novidade. Só a JCB tem. Direção independente nas 4 rodas. Única do mercado. Cabine fechada com ar-condicionado. Sistema de segurança do retro. Banco giratório de 180 graus. Uma máquina diesel sem HP. Essa máquina você encontra na concessionária Locagin JCB. Quero convidá-los a estarem aqui de 27 a 29 de setembro de 2012, quando estaremos comemorando 47 anos da nossa profissão de administrador. Eu conto com vocês, eu espero vocês em Goiânia, a capital brasileira da administração. O Mega Feirão de
de São João da Samartã está de tirar o chapéu. Tem banco de couro grátis e Day Zero. É verdade! Peugeot 207, 29.990. Ou entrada mais parcelas de R$420. Mega Feirão de São João Samartã. E a segunda turma criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios negou ontem o habeas corpus com pedido de liberdade a Carlinhos Cachoeira. O relator do caso, o desembargador José Carlos Souza e Ávila, votou contra o pedido, sendo seguido também pelos desembargadores Salviano Barbosa Santos e Roberval Casemiro Bellinati. Após a decisão, a advogada de Cachoeira, Dora Cavalcante, afirmou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. O procurador e o desembargador Roberval Casemiro e Bellinati destacaram ainda as ameaças contra um juiz federal, é o juiz aqui de Goiás, Paulo Moreira Lima, e uma procuradora que está envolvida nas investigações do caso. E os dois desembargadores disseram a mesma coisa. É preciso que se tome muito cuidado com os nossos votos, porque as ações desse grupo são agressivas e imediatas. Olha, e aí a família foi para lá, o pai Uma pressão fodida. O pai, a atual esposa, irmãos, foram todos lá acreditando que o senhor Carlos Cachoeira ontem ia sair. Tourinho Neto. Vai lá, o Tourinho sempre ele, Neto, Tourinho sempre ele, libera. E aí não liberaram o senhor Cachoeira. O que aconteceu? É a próxima nota, ali é a próxima nota. O que aconteceu ontem? Aí o Carlinhos Cachoeira teve de ser transferido ontem do complexo da Papuda, onde ele está detido desde abril, para a Superintendência da Polícia Federal. Isso aconteceu à noite. Ele foi assinar um termo circunstanciado de ocorrência, o TCO. Isso porque ele chegou muito estressado, agressivo lá na Papuda e agrediu verbalmente um agente carcerário. Foi grosseiro, chamou o agente carcerário de pobre, disse que ele iria morrer de fome e que ele, ao sair da cadeia, continuaria milionário. E o Cachoeira permaneceu lá no prédio da Polícia Federal por volta das 3 horas para prestar o depoimento e depois voltou para a penitenciária por volta das 10 da noite. Logo após a saída do Cachoeira, os advogados dele chegaram à superintendência e permaneceram lá por 20 minutos. Foram saber por que ele foi levado para lá. E outra coisa, ele não negou as agressões feitas ao agente carcerário, dizendo, inclusive, que estava muito estressado com essa situação que ele está vivendo. Evidentemente que a hospedagem lá não é das melhores, não, né? Não é Convenhamos, né? Mas alguém deve ter falado para ele, hoje você sai. E ele ficou empolgadinho, mulher bonita, 100 dias sem ver nada e tal. E aí acabou saindo lá e ficou estressado, deu um piti, agrediu o cara. E isso pode agravar a situação dele, porque há um tipo de penalização para esse tipo de agressão que ele fez. Sabe o que os agentes carcerários disseram, que eu ouvi? Que falaram assim para o agente, olha, você está pensando o quê? Eu saio daqui e continuo milionário. Ou seja, já estava ameaçando o agente carcerário, que ao sair de lá, a força do dinheiro dele é agressivo mesmo. A gente está rindo aqui porque essa situação é patética. Né? O que a gente tem visto aqui no poder público brasileiro é patética a situação. Agora, ele continua arrogante. O Carlinhos é um cara agressivo demais. Até porque a estrutura financeira dele, com o fato do Giovanni, que é o seu contador, não ter sido preso, continuar foragido, não ter sido preso, e o resto da turma já está nas ruas. O operador do dinheiro está solto. O grande coordenador, que coordena as mais de 20 contas bancárias, nunca foi preso. E o resto já está solto, evidentemente que a estrutura toda volta a funcionar. Ontem havia informação que ele teria comprado um outro apartamento no Excalibur, né, de portas fechadas, que seria de um dono de uma gráfica grande aqui em Goiânia, teria comprado um apartamento com tudo dentro lá, pago. E aí o instrutor dele pago à vista, isso é uma nova informação, evidentemente que o dinheiro dele continua aí, o único que está preso é ele, o dinheiro está solto, a estrutura está solta, os funcionários estão soltos, e aí o único que está preso é ele, e aí evidentemente que no momento desse o cara estressa. Pois é, e ontem à noite, o deputado Odair Cunha, que é o relator da CPI do Cachoeira, no Congresso Nacional, esteve aqui em Goiânia, veio à Justiça Federal e veio pegar aqui escutas telefônicas feitas pela Operação Monte Carlo, que não puderam ser divulgadas e nem investigadas, porque o conteúdo está relacionado a conversas de Carlinhos Cachoeira com os políticos, e os políticos têm
foro privilegiado. Não puderam ser investigados pela PF, mas serão investigados pela CPMI. Olha, com isso... Essa notícia é boa. Não, depende para quem, né? Para vender para dono de farmácia. Para dono de farmácia. Dono de farmácia já deve estar vendendo calmante no mercado negro aí, e o pessoal da imprensa nacional deve estar de olho nesse material, né? Até porque isso pode trazer novos ingredientes. Deu uma mornada, né? O escândalo Cachoeira deu uma mornada depois daqueles depoimentos que não deram em nada, e agora pode trazer novos ingredientes para esquentar a trama. Vai esquentar, com certeza. Bom, e agora a política partidária e o PMDB faz convenção nesse domingo em Aparecida de Goiânia para homologar a candidatura de Maguito Vilela à reeleição. Ele já anunciou que é candidato pela primeira vez, ele vai disputar uma reeleição. Anunciou também que o vice vem do PT, e aí o Maguito tem problema, porque os delegados do PT já decidiram que o PT só não lança candidato próprio, só fecha com o PMDB lá, se Maguito disputasse a reeleição. Era a primeira exigência. A segunda é que o presidente do Diretório Municipal, vereador Evelcino Moura... Que tem o comando do partido. Tem o comando do partido. É o genro, é a filha, é a esposa, tudo na mão dele. Tudo na mão dele. Eles fazem parte do diretório, então ele tem 90% dos delegados. Então, só serve para o PT municipal se o nome do Moura for homologado como candidato a vice. Senão eles vão lançar o Moura candidato a prefeito. Só que o Maguito já disse que o nome vem do PT e quem o PT indicar ele vai aceitar. Mas há um trabalho nos bastidores para que o nome seja de Osair José, que se filiou ao PT, e vai vir uma imposição de fora para dentro do estadual e do nacional para que o Osair seja o vice. E aí? Momentos de tensão garantida lá na escolha do vice de Maguito Vilela. O Evelcino sempre dominou. Lá, muita gente falava contra ele, dentro do próprio PT, criticava, mas nunca fizeram nada. É um vereador de 6 mandatos, se fosse ruim, estaria de 6 mandatos. Assim, o diretório tem 100 pessoas, aí ele tem 60. Vai lá ele tem 90. Então vai lá e filie 100, que você vai ter maioria. Agora, você criticar e não fazer nada para mudar a situação, aí é muito cômodo também. Criticaram, não fizeram nada, ele manda no partido e está dizendo que o nome é o dele e acabou. Vai ter tensão garantida ali. Mas alguém pode dizer, mas o estadual não pode fazer isso porque o PT respeita as decisões dos diretórios municipais, só em cidades com número de eleitores inferior a 200 mil eleitores. A Aparecida passa disso, por isso... Exatamente, tanto no respeito que lá em Recife, né, o prefeito... candidato à reeleição, ele foi golpeado pelas costas, o prefeito do PT foi golpeado pelas costas pelo Diretório Nacional e tentaram fazer uma prévia, ele ganhou a prévia, melaram a prévia e isso acabou melando um acordo com o PSB que vai lançar o candidato lá do governador Eduardo Campos, virou um tumulto porque o PT não respeitou a instância inferior e atropelou e podem atropelar também aqui em Aparecida. Está no estatuto do partido, é um problema, aliás, problemas assim de debate do PT, o PT adora uma reunião para debater. E lá em Aparecida ainda, ontem o PSDB estadual, com Paulinho de Jesus, deputado federal João Campos, esteve lá no Diretório Municipal de Aparecida de Goiânia. Recebeu lá o candidato do PSB, Ademir Menezes, deputado Ademir Menezes, que é candidato a prefeito, com o Véter Martins do PSDB como vice. E nessa recepção, o PSDB estadual foi dizer que Marconi Perillo e o PSDB estadual estão na campanha de Ademir Menezes. E duas surpresas nessa reunião lá. Duas. Primeiro, Sandro Mabel, deputado federal do PMDB, mandou um emissário dizer lá em público que Sandro Mabel apoia Ademir Menezes, PSD, em Aparecida. Já foi o mesmo grupo político já há algum tempo. Então, já. Segundo, o amigo da gente, deputado federal Sandy Júnior, levou o apoio dele para a candidatura de Ademir Menezes. E o PP tem secretaria no governo de Maguito Vilela, é a Secretaria de Cultura, onde está Anésio Rodrigues, presidente do PP Municipal, já declarou apoio ao Maguito. Isso mostra a fragilidade política dos nossos partidos. Isso não é a democracia, não? Quer dizer, não há uma linha de atuação homogênea dos partidos, é ao sabor da conjuntura municipal, paroquial, e mostra a fragilidade desse excessivo número de partidos que a gente tem no Brasil. Ontem mais um PEN, Partido Ecológico Nacional, foi lançado mais um partido, 40 partidos no Brasil, não precisa disso tudo, e mostra essa fragilidade e o que é a sigla, o que é a carta de princípios do partido, não vale nada, são os interesses locais ou os interesses dos caciques dos partidos, nada mais do que isso. Duas informações para finalizar o JM e a nossa semana de trabalho. Vanderlan Cardoso deixou o PMDB porque a cúpula do partido negou apoio à candidatura de Misael Oliveira, do PDT,
a prefeito lá em Senador Canedo, é o candidato do Vanderlan Cardoso na cidade. Por que que isso aconteceu? Porque o PMDB está flertando com o Júnior do Friboi e para lançar a candidatura de Misael Oliveira lá, Vanderlan preteriu o atual prefeito, o médico Sérvio Túlio Sérvio, que é do PSB, e isso chateou do Vanderlan. Isso chateou o Júnior do Friboi. O PMDB não quis ir com o Vanderlan e o Vanderlan, isso foi a gota d'água, já estava insatisfeito há muito tempo. O Vanderlan radicalizou e saiu, o motivo foi esse. Aí o pessoal não sabia, porque a gente está contando aqui, né? É igual aquele negócio da renúncia do Vanderlan, quando nós dissemos aqui que ele sairia do PMDB, foi uma correria danada. Estamos contando em primeira mão o que aconteceu. Olha, e o governador que está participando lá da Rio Mais 20 volta esse final de semana para tentar, finalmente, responder o grande mistério da política. Se o PSDB vai conseguir, depois de Nion, depois de quase 20 anos, finalmente ter um candidato a prefeito em Goiânia. Eu acredito que não. Fábio Souza está falando com o candidato. Já fritaram vários. O Fábio Souza e o João Campos, até 60 dias atrás, eles não eram bons candidatos porque eles eram evangélicos. Isso era defeito. Agora o que era defeito vai virar qualidade. Cadê a coerência do PSDB nessa hora? Não, então, chegaram a falar o nome de Nion Bernardo. Nion é inelegível, gente. Nion é ficha suja. É ficha suja, não pode ser. Tentar resgatar um aí, ex-secretário do José Paulo Loureiro, que acho que nem título de eleitor em Goiânia já deve ter. É certo que o PSDB ele tem uma fragilidade histórica em Goiânia, ele foi construído em torno do nome de Nion Bernardes. De lá para cá, nenhum nome do partido se despontou. Os 3 vereadores hoje do PSDB, Maurício Beraldo, o Giovanni Antônio e o... Me esqueci o terceiro, mas eu não vou lembrar agora. A gente estava até falando dele no intervalo aqui, que é o mais antigo da Câmara, todos. Anselmo Pereira. Nenhum deles foi eleito pelo PSDB, eles foram eleitos pela trajetória pessoal de cada um, nada devem ao partido. O partido em Goiânia, ele não existe politicamente e é lamentável, é uma questão que o partido devia discutir. Como ter um governador tão forte, já foi eleito 3 vezes e o partido não consegue se sustentar na capital. É um questionamento, uma autocrítica que o PSDB deve fazer para tentar achar um rumo em Goiânia. Pois é, e agora vai. Domingo, o prefeito Paulo Garcia vai abrir o mutirama para a comunidade. Primeiro para as escolas municipais, mas o fato é que ele inaugura o mutirama, repercussão direta na sucessão municipal, concorda? Concordo por 2 lados. Um positivo, porque vai abrir, evidentemente, uma obra que vai ter um impacto muito grande. Agora, vai tumultuar o trânsito ali na Avenida do Contorno, porque não tem lugar para estacionar. Não, já a MT está trabalhando lá hoje. E vai dar margem também à oposição criticar, porque a Araguaia não vai ser aberta. Né? A Araguaia não vai ser reaberta, parece que não vai ser reaberta nem nesse mandato. Evidentemente que o prefeito vai filmar o mutirama para mostrar na sua campanha política e a oposição vai filmar a Araguaia para mostrar também na campanha política. Uma obra feita pela metade, não fizeram aquela passarela por cima da marginal, ficou fechada lá quase 100 dias, não fizeram aquilo, não fizeram a Araguaia, e aí entregar a obra pela metade, ele vai faturar o positivo e a oposição vai querer faturar o negativo. A gente vai ver no que vai dar isso. Se você tiver de passar ali pelo centro de Goiânia, nas imediações do mutirama, evite. É que nesse final de semana a MT vai trabalhar naquele lugar ali, mudando trajetórias de rua, criando espaço para estacionamento, enfim, para que o trânsito fique mais fácil para quem for ao Parque Mutirama. Cláudio, ótimo final de semana para você, uma boa tarde. Para você também, depois eu estou te devendo, depois eu pago segunda-feira a dívida que eu tenho com você e boa tarde a todos os telespectadores. Você tem crédito na casa. Você que nos acompanhou nessa semana, muito obrigado. 6 da noite você vê a reprise do nosso telejornal, às 7 da noite nós estamos no canal 5 em Anápolis. Nós voltamos ao vivo na segunda-feira ao meio-dia. Bom final de semana, muita luz e paz para todos vocês.